É a certeza de todo crente. É a certeza que nós temos. Hoje nós vimos mais uma vida descendo as águas. Gente, isso é maravilhoso. Eu não imaginava que estaria aqui e ter essa oportunidade de ir à beira do rio para ver mais uma vida sendo agregada, né, sendo chamada e cumprindo a doutrina, a orientação do Senhor para engajar nesta obra maravilhosa. Há um chamado de Deus para cada um de nós, irmãos. Eu não quero prolongar a minha palavra aqui, não. Eu quero ir na toada da palavra que o Senhor deu ao pastor Fabiano, amém? Fé, fé. A fé já foi definida aqui e foi falada aqui no Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé. A capacidade que Deus dá para crermos de fato. Ou a gente vive uma vida de crer de fato, entregar exatamente a nosso coração ao Senhor, então a gente está vivendo de falácia. Estamos vivendo uma vida que não é uma vida real. O Senhor se entregou por nós através de Jesus Cristo. A carta aos Efésios, ela é uma carta maravilhosa, escrita pelo apóstolo Paulo na cadeia. Ele poderia muito bem, estou preso mesmo. Chega, estou nem aí. Eu estou impedido. Não. O Espírito de Deus estava sobre ele. Isso é um exemplo para nós. Eu, Paulo, preso do Senhor. Que é isso? Ele não é à toa que ele bota isso aí, não. Não é para ser considerado tadinho, não. Não, mesmo preso, numa situação difícil, numa época complicada, pergaminho era caro. Hoje a gente usa papel e gera resíduo para valer de papel, né? Naquela época o papel era ouro, mais caro do que... difícil ter um papiro para escrever alguma coisa numa tinta. Mas o Senhor abriu as portas para ele. Ele se esforçou. Mesmo em prisão, ele não deixou, né? Depressão, angústia. Por que eu estou passando por isso? Será que Deus não viu que eu estou sendo preso? Aconteceu com o apóstolo Pedro, foi lá o anjo e arrebentou as cadeias todas. Não foi isso que aconteceu com Pedro? E agora estou aqui, pô. Já aconteceu comigo com Silas, louvamos ao Senhor. De repente ele deve ter louvado para valer lá, não arrumou nada. Uma vez aconteceu, não aconteceu de novo. Perto da meia-noite, não foi? Estrondou tudo, Pedro e Silas louvavam ao Senhor, glória a Deus, as cadeias se abriram, maravilha. O carcereiro quis se matar. Peraí, rapaz, nós estamos aqui, crê somente tu e tua casa será salvo. Maravilha, glória de Deus. Peraí, está ele preso lá em Roma, e não aconteceu isso de novo, mas ele não desistiu. Até o final da vida dele, ele estava preocupado para que alguém trouxesse a capa e os pergaminhos, porque ele estava envolvido na obra de Deus. E ele roga aqui, eu não vou pregar sobre o termo todo não, porque é muito longo, mas é maravilhoso. Rogo-vos eu, pois eu, o preso do Senhor. Rogo não é palavra, rogo é clamor. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos livres, amém? Amém. Ninguém está com cadeias aqui, ninguém está preso aqui, mas tudo que o adversário quer é te prender na tua consciência, é colocar depressão, é angústia no teu coração e no meu coração também, para a gente não fazer a obra dele, mas há poder no sangue de Jesus. Rogo-vos, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Qual é a tua vocação? Qual é a tua vocação? O que vem a ser a vocação? É a capacitação. É a condição de realizar um trabalho. E isso não vem de nós, irmãos. Vem do Senhor dos Exércitos.
Ninguém pode bater no peito e não se acha que a gente sabe, que a gente tem conhecimento. Se Deus fundir a cabeça da gente, a gente não tem nada, é bateção de lata aqui. Mas o Senhor tem nos chamado, como tem te chamado também. E tu és um eleito, uma eleita de Deus. Para fazer a obra do Senhor. Para fazer a obra de Deus. Então, uma vez eleito, uma vez chamado, vamos trabalhar. Vamos produzir. E muitas das vezes o pessoal acha que vocês estão nadando em dinheiro aqui. Acho que vocês estão aqui num país estranho, que está tudo sob controle e que vocês estão nadando no dólar. É o que vocês imaginam. Desmistificar isso é importante, amém? Não é isso. Não é isso. Eu não estou aqui para passar a mãozinha na cabeça de vocês, para dizer só porque eu estou sendo bem recebido. Não, é uma realidade nua e crua. Estados Unidos da América não é mar de rosas. Não é. Mas a graça de Deus está sobre vocês. A vocação está sobre vocês. A vocação está dentro de vocês. Deus chamou vocês. Deus permitiu que vocês estivessem aqui. Para que através do andar de vocês, na forma de vocês agirem, na forma de vocês tratarem, na forma de vocês negociarem, na forma de vocês andarem, na forma de vocês agirem e viverem, o Espírito de Deus entrar e falar aos corações através da vocação pelas quais vocês foram chamados. Isso é responsabilidade, isso é pé no chão, hein? Isso é pé no chão, isso não é conversinha para poder amém. Não, amém não, calma aí, é reflexão, hein? É reflexão, hein? Aumenta mais a responsabilidade, hein? Aquele que é mais dado é mais requerido, hein? E estamos falando aqui de cadeia, hein? Estamos falando aqui de estar em Roma, porque era o desejo do coração desse homem estar em Roma, e ele esteve em Roma, mas preso. Mas a palavra de Deus não estava presa, porque através deste homem a palavra de Deus foi propagada e está até hoje para nós. Você foi chamado para quê? Você foi chamado por uma vocação para trabalhar, para ser uma bênção na obra de Deus. E a igreja em Greenville é isso mesmo, é a unidade da fé. É trabalhar em prol da unidade, em prol daquilo que o Senhor quer, com toda humildade, nessa vocação aí, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. São atributos ou qualidades difíceis de exercer no dia a dia. Humildade é difícil, irmãos. Nós temos um ego podre, herdado no Éden. E não estou criticando Adão, não, porque eu faria a mesma coisa do que ele, até pior. Mas herdamos isso. Um troço nojento chamado vaidade. E o Senhor, usando o vaso, diz: pisa nesta palavra vaidade, porque ela arrebenta com o homem. E você foi chamado para ser vocacionado, para ser humilde e exercitar a humildade. E não é fácil exercer a humildade, irmãos, mas a humildade é maravilhosa. A humildade abre portas. A humildade, ela abre o coração de Deus para te abençoar, para nos abençoar, para que a obra de Deus seja expandida. E vocês estão num país soberbo. Vocês estão num país que é longe a humildade, mas o Senhor tem revestido vocês de graça e tem vos convocado para serem humildes. Num país soberbo, num país que deu costas para Deus. Mas vocês estão aqui vocacionados para serem humildes, para serem mansos, para serem longânimos. Que pressa é essa? Longanimidade é não ter pressa, porque tem que ter paciência. Paciência com os neófitos, paciência com aqueles que estão chegando, paciência com as crianças. Que pressa é essa? Que nojo é esse? Que perturbação é essa que está na tua cabeça? Clama pelo sangue de Jesus, porque tu és vocacionado para uma missão e esta igreja precisa de você. Que falta de paciência é essa? A palavra de Deus nos diz: uma vez chamados e eleitos por Deus, sejamos humildes, sejamos mansos e sejamos longânimos. Isso não é fácil não, gente.
A gente tem uma falta de paciência danada. Ei, que luta, até quando? Até quando? Aí o Senhor também fala, até quando tu vai dar o grau também para mim? Julgar a gente sentar na cadeira de Moisés é fácil demais. Mas o Senhor Jesus quer que nós sejamos humildes e mansos e longânimos, para cumprir aquele que quer, procurando guardar o quê? Aí o terceiro versículo, ele sintetiza bem todo o capítulo, que é o foco do apóstolo Paulo. Ele tem um foco, ele tem um alvo. Ele não está contando conversinha fiada aqui, não. Ele quer que nós guardamos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Estarmos unidos. Igreja precisa ser unida, irmãos. O diabo tem investido muito em desunião nos nossos rebanhos. Tem investido violentamente para botar as ovelhas contra o ministério contra o pastor contra as ovelhas, mas há poder no sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus bota o dedo na ferida. Precisamos de mansidão, precisamos de longanimidade, precisamos de mansidão e humildade e humilhação diante dele. E o Zolvásio falou que era de vós, 3 palavras: humildade, mansidão e temperança. Lembra disso? Nossa, isso é complicado. Falar é bonito, mas viver... Isso é para mim, tá? É para mim. Às vezes a gente é altivo, né? Quer largar o aço, acha que está sem paciência e a coisa não vai à frente como eu quero. Mas é como o Senhor quer. Mas a palavra de Deus, ela nos desnuda. Ela coloca em nós, e a gente precisa se revestir de algo novo da parte de Deus. Para o vínculo a um só corpo, irmãos. Ele diz, ele está redigindo ali, talvez debaixo de lágrimas. Estou aqui sozinho. Não, está sozinho não, Paulo. O Espírito Santo está te dando essas palavras, e ela transcenderá aos séculos e chegará no dia 10 de maio de 2026, no 2º aniversário da igreja em Greenville. A palavra de Deus, ela transcende aos séculos. Ela transcende aos milênios. Ela é viva e eficaz, ela não se renova, porque ela não fica velha, ela é nova todos os dias. Ela é nova todos os dias, irmão. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança. Poxa, os católicos ficam no aperto, né? Eu sou de São Sebastião, eu sou devoto da Maria, eu sou devoto o que Maria não pode fazer, o São Sebastião faz. Eu lembro de uma musiquinha que eu gosto de festa junina, né? Aí o vizinho lá perto de casa bota lá os cantiguinhos. Matrimônio, isso é lá com Santo Antônio. Então assim, tipo assim, departamento, né? Quem é devoto de Santo Antônio, o casamento está garantido. Mas quem não é devoto de São Sebastião, coitado, está enrolado. Tem que se pedir misericórdia no campo que é do outro. Se a gente ficasse aqui, teria uma posição de altar aqui, né? Cada um devoto de uma coisa, para a gente poder fazer né? Vamos tentar fazer uma negociação aí. Eu te dou alguma coisa, vamos dar outra, dar uma vela, alguma coisa para poder... Graças a Deus não temos isso, porque a nossa fonte é única, irmãos. Há um só Deus, há um só batismo, Suzana. Um só batismo e único. Batismo em águas correntes, não em tanque. Em tanque, água represada, coisa nenhuma. É batismo em águas correntes, em rios, porque os pecados são levados para sempre. Um só Deus, uma só fé, irmãos. Graças a Deus, evangelista. Graças a Deus, diáconos. Graças a Deus, ovelhas. Graças a Deus, pastores. Porque nós temos um vínculo só, uma fonte só. O Senhor dos Exércitos. Se a gente não tivesse isso, gente, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu teria que caminhar uma peregrinação lá para poder fazer, para poder exercer ali, mexer com o coração daquele santo. Não, graças a Deus não preciso disso. E nós estamos aqui envolvidos numa atmosfera. Essa carta é aos Efésios, a asa menor, ali a influência da cultura grega era muito grande. Ao ponto deles terem deuses até
Qualquer pensamento que eles tivessem, cuspia do lado, opa, é mais um ídolo. É mais um ídolo. O apóstolo Paulo viu lá uma praça cheia, né, de ídolos, e aí tinha um altar vazio lá, ao Deus desconhecido. Vai que a gente irrita ele, a gente não sabe quem é ele, vamos botar um altar para ele. E foi exatamente a oportunidade que o apóstolo Paulo teve para apresentar o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso, único e Salvador, única fonte que nós temos. Ora, então se é a única fonte que nós temos, por que divisão? O caminho que Deus quer é a unidade. O caminho que Deus quer é a integridade, é a integração. Há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Então estamos falando aqui da fonte. E ele fala maravilhosamente, né, uma forma poética. O apóstolo Paulo tem hora que ele transeia. Ele está numa linha de raciocínio e é impressionante, né? Esses homens de Deus, eles são estranhos. Eles são estranhos. Parece que ele fica no estado de êxtase, ele eleva, parece que está totalmente fora do escopo aqui, ora. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que essa não que ele antes também tinha descido às partes mais baixas da terra. Tu fica louco, o que quer dizer com isso? Ele está em êxtase ali. É algo que ele quer dizer exatamente da superioridade de Cristo. Ele estava na plenitude e ele levou cativo o cativeiro. Ele, graças a Deus, nos tirou das mãos do adversário e nos transformou como seu despojo e nos deu uma vida diferenciada. Ele veio até aqui, a partes mais baixas da terra, para dar dons aos homens. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele cumpriu a missão. Ele foi humilde, ele foi longânimo. Mais longânimo do que Jesus eu não conheço. A paciência que teve com Pedro, com os apóstolos, a gente tem estudado essas lições com fariseu hipócrita e com saduceu, Deus me livre. Eu já tinha enforcado meia dúzia. No mínimo, gente, no mínimo. Mas a longanimidade de Jesus é maravilhosa. A longanimidade de Deus, ela nos confronta. Meu Deus do céu. Foi muito melhor, o resultado foi muito mais interessante. E esse Jesus está mostrando para nós. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Então, de uma forma didática. É bom você que faz parte da igreja pensar nisso. Numa igreja da obra, qualquer igreja. Todos fazemos parte da mesma igreja, amém? A constituição é de Deus. A centralidade é dele, mas ao mesmo tempo que ele centraliza para ele derivatiza, ele deriva os dons para nós. Ele, como centro superior, ele dá orientações de quem é pastor, de quem é líder. Alguns Deus deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Amém? Vem da onde? De Deus. A multidisciplinariedade de Deus, multidisciplinar, muita coisa, derivada de um único centro. Ele deriva para nós. E Ele quer que nós consideremos isso. Para quê? Tem um propósito, o aperfeiçoamento dos santos. E é para aí aonde você tem que abrir o coração. Todos nós, pastores, diáconos, evangelistas, varoas, varões. Há algo criado por Deus de uma estrutura que deve funcionar em integração. É uma máquina. É uma máquina de várias engrenagens. Se der problema numa, vai dar problema no corpo inteiro. Considerar isso é importante para a sustentabilidade do rebanho. Amém? Não, é uma reflexão. O que você está fazendo com essa estrutura? Qual é o teu papel? Onde você está inserido nessa estrutura hierarquizada colocada por Deus? Não vou nem dizer o termo hierarquizado, não. Dá uma impressão de uma coisa imposta. Não, Deus é maravilhoso, Deus é organizado.
Ele quer o aperfeiçoamento. Ele quer que você chegue à perfeição. Tem um pastor, um líder colocado pelo Senhor para te dar a orientação. E se ele não te der uma orientação nesse momento, é porque ele vai para a oração e Deus é poderoso para dar aquilo que você precisa ouvir. E se for aquilo que você não gostaria de ouvir, aceita, porque o Senhor está neste negócio. Aperfeiçoamento. Não é fácil não. Olha o longânimo. Ele bota como premissas: longanimidade, mansidão, humildade. Você precisa desses preceitos, desta base unificada em Cristo, para poder você aceitar o projeto de Deus, que é a composição da igreja, nas suas variados cargos, variadas atribuições, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Percebe? O alvo de Deus: aperfeiçoamento, a unidade, conhecimento do Filho de Deus e a uma estatura completa. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Chega de dar trabalho para a obra de Deus. Chega de ser garoto. O Senhor falou usando o seu vaso e já acabou o tempo de mingau. Não é isso o termo que o Senhor usa? Mas ele fala assim, muitas das vezes o homem não entende a minha voz. O homem não entende. Aí é necessário os pastores, né? Grande responsabilidade está sobre nós, de tentarmos fazer a exegese, né? E tentar falar para as ovelhas do Senhor o que é isso. A aplicação hermenêutica daquilo que Deus quer que vocês tenham. Acabou o tempo de mingau. Não sejamos mais meninos inconstantes. Qual é a tua atribuição na obra de Deus? Se atenha a ela. Deus te deu para isso. E glorifica o nome do Senhor, porque você está sendo útil para o bom aperfeiçoamento da obra de Deus. Coloca isso na mente, no coração. Cada um de nós tem um limite para que para que haja um progresso total na estrutura chamada Igreja de Cristo Jesus na terra. Ele nos salvou, Ele nos chamou. Isso não quer dizer, isso não está querendo agora dizer de salvação ou deixar de perder salvação, nada disso. Mas Ele quer que nós cresçamos mais, que nós não fiquemos nessa questão toda de por quê e para quê. Isso tudo é atraso na obra de Deus e tudo é oportunidade do adversário de tentar destruir o que ele fez. Ele é oportunista, ele é covarde. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então a gente tem que estar percebido. A gente tem que estar esperto. Está dentro da orientação do Senhor? Beleza. Está fora da orientação do Senhor? Tem murmuração na situação e eu não estou entendendo? Vai para os pés do Senhor, pede misericórdia, mansidão, humildade, longanimidade. Deus é poderoso para fazer você entender. Se não, cala a tua boca mesmo. Não tem outro assunto. Não leva à frente. Não contamina. Isso tudo rui. Isso tudo faz ruir essa engrenagem colocada por Deus, que é tão importante para o sucesso de uma igreja que está ainda no seu início. Mas eu tenho uma coisa boa no meu coração aqui. Eu tenho certeza que Deus vai provar e fazer prosperar cada vez mais esta igreja neste lugar. Depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Fazer valer, fazer dar certo. O que é para o homem fazer, Deus não faz. Ele já usou o vaso Ananias e disse isso. O que é para o homem fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai mandar anjos do céu para sentar no banco. Amém, glória a Jesus, vai, mas Ele quer pessoas,
Ele quer seres humanos, Ele quer salvar como já tem salvado e trazer mais para que haja mais aperfeiçoamento e que haja o engajamento da obra de Deus e o aumento do corpo para a glória ao nome do Senhor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, tem um aposto aqui. Quem é a cabeça? Tem uma explicação aqui. Cristo, do qual todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. O que é isso? É quando o pastor liga para um diácono, e o diácono, mesmo numa situação difícil, ele vai: pastor, pode contar comigo, eu vou fazer o trabalho e o nome do Senhor será glorificado. É quando o presidente de um departamento pedir ajuda, porque o trabalho é muito árduo. Mas quando se tem cooperação, quando se tem ânimo, quando se tem vontade de fazer dar certo, tudo flui, irmãos. E o Senhor se faz presente no seio da igreja. Ele gosta. Não é gostoso essa unidade aqui? Não é gostoso nós estarmos olhando uns para os outros e dizer: irmãos, a paz do Senhor Jesus, você beija o dorso da minha mão, eu beijo o dorso da sua mão, eu te abraço e o Senhor se faz presente conosco. Perpetuar isso no dia a dia, exercitar isso no dia a dia, não só nesses momentos, não só nos congressos, não só nas festividades, mas é amanhã, é na segunda-feira, é na terça-feira, é na quarta-feira, é estar na casa de Deus, é não deixar o material sobrepor ao espiritual, é você estar nesta engrenagem vivo e fazendo a obra de Deus, não questionando, mas agradecendo a Deus por ser uma peça importante neste corpo que é a igreja de Cristo Jesus. Senhor, me dá ânimo, Senhor, me dá humildade, Senhor, me dá longanimidade, tenha misericórdia de mim. São os preceitos, são as premissas. Não esquece dessas premissas. Se você está em déficit dessas premissas, pede ao Senhor, jejue nesse intuito, para que você seja uma peça fundamental, uma engrenagem ungida com óleo na presença de Deus para exercer a vocação pela qual você foi chamado. Por isso que a gente fala, a pessoa está ungida de Deus, ela está com óleo da unção. O óleo, ele é maravilhoso, ele não deixa a engrenagem, é uma coisa impressionante, porque ela fica entre um ferro e outro, um metal e outro, e não tem rangido. Mas sem o óleo, dá problema, daqui a pouco está comendo o ferro, bota um óleo. A máquina funciona muito bem, porque a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E a unção significa capacitação. Capacitação para exercer a vocação pela qual nós todos fomos chamados, de uma única fonte, Cristo Jesus. Para exercer cada um a sua função. Estive aqui e eu vi, meu Deus do céu, um faz uma coisa, outro faz outra, outro realiza uma coisa, outro faz outra. Não tem como o pastor fazer tudo ao mesmo tempo, mas graças a Deus eu vi aqui vários trabalhando e exercendo a função. Hoje está um templo bonito, animado, né? Alegre, limpo, organizado, cozinha abençoada, comida boa e Deus abençoando as nossas vidas. Não é fácil, não. Ainda tem mais, tem a limpeza. Pastor, mas falar nisso na festa não é importante, sim. Porque o lixo tem que ser tirado. O lixo tem que ser tirado. O chão tem que ser varrido. Não é verdade? Isso tem que ser realizado. Os bancos precisam ser organizados. Tudo tem que ser valorizado. As ovelhas precisam de estar motivadas e o pastor precisa ter a graça de Deus para poder visitá-las, para poder dar uma palavra de ânimo, de alegria. Os diáconos precisam de graça para poder organizar, ter exatamente a bênção de ter um lugar totalmente organizado. A gente vê as nossas crianças estão nos seus lugares, Deus está abençoando, amém? Os diáconos não tem muito trabalho, não. Temos visto igrejas aí que só a misericórdia de Deus, não no nosso meio. Mas eu louvo a Deus pela vida dos diáconos, tem colocado em ordem
aquilo que Deus colocou na sua missão para realizar. Os evangelistas também. Não esquecer da mensagem salvífica da palavra de Deus. Enfim, me poupa aqui exatamente a missão de cada um, porque todos sabemos, e se não sabemos, temos um joelho para dobrar e pedir a Deus misericórdia para que nós estamos imbuídos destas premissas de humildade e mansidão, e longanimidade, podemos exercer junto ao caminho da unificação, da unidade, da integridade e ver a igreja unida para a glória ao nome do Senhor, né? Todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Justa operação de cada parte. Cansa você deixar de você deixar de operar na tua engrenagem para fazer a engrenagem do outro. Não rola, não. É difícil. A sustentabilidade está em xeque. Cansa. Mas se porventura Deus te deu essa missão, realize, faça, porque nada é em vão na obra de Deus. Você receberá o seu galardão. Mas como é bom a justa operação de cada parte, faz o quê? O aumento do corpo. Não é inchaço do corpo, é aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Eu quero parar até aqui. Eu quero ir até o versículo 16, mas continua e quero terminar apenas com o que Deus quer de nós, a oração de Jesus, que é João capítulo 17, é o clímax. Ele está nos preparando, irmãos, ele está nos preparando para isso aqui, ó. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes. Jesus falando com o Pai naquela época, naquela hora ali, né? Já prestes a ser condenado, a ser levado à cruz do Calvário. E ele já estava vislumbrando você e a mim. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É uma responsabilidade enorme que a gente tem, gente. É uma responsabilidade enorme. Mas que o Senhor nos conceda a oportunidade, a bênção de, dotados dessas premissas, exercermos a função que cada um foi chamado pela vocação dada por Deus e fechar a sua vida, a sua história com chave de ouro, dando a sua contribuição na participação na obra de Deus, assim como o apóstolo Paulo deu. Até o final da sua vida ele estava lá. Essa prisão não foi capaz de deixá-lo inerte para a obra de Deus, e que assim seja, e que nós possamos ser sempre operacionais e com visão na união, na integração de uma igreja viva e eficaz para a glória ao nome do Senhor. Amém?